Graça e paz, meu amado irmão, que Deus abençoe o seu dia, que o Senhor Jesus abençoe a sua semana. Eu gostaria de convidar você para juntos compartilhar uma palavra de Deus que está registrado no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 14, a partir do versículo 32. Olha o que diz a palavra de Deus. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Queridos, nessa manhã eu gostaria de convidar você para juntos compartilharmos uma palavra que Deus tem colocado ao meu coração. Esses dias nós temos estudado na escola bíblica dominical e esse tema ele tem sido frequentemente revisitado, que é o tema da oração. E eu entendo que nunca houve um tempo tão necessário, tão carente de oração como nos dias que nós estamos vivendo, nos dias atuais. Por isso eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração com o seguinte tema: aprendendo a orar com Jesus. Nós vemos aqui, irmãos, no texto que lemos, que Jesus, apesar de ser o Filho de Deus e de ser o próprio Deus, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, o Deus conosco, ele não olvidou a importância da oração. Ele não menosprezou a importância de orar. E por isso Jesus, ele é o maior modelo de um homem que orou e que pode nos ensinar como nós devemos orar. Então, com base no texto que nós lemos, nós podemos começar a observar quais eram as razões, os motivos, as causas, quais eram as preocupações que permeavam o coração de Jesus para que levassem-o à oração. E se os irmãos observarem, os irmãos vão ver que Jesus ele orava em primeiro lugar, e aqui eu quero fixar o primeiro ponto, dentro desse tema, aprendendo a orar com Jesus. Eu quero fixar o primeiro ponto falando, ou na verdade, fazendo um questionamento. Por que Jesus orava? E o primeiro ponto, irmãos, que nós lemos aqui, podemos observar no versículo 36, era que Jesus ele orava para ter comunhão com o Pai. Então observe, o que levava Jesus a orar, o que permeava a mente de Jesus, as preocupações sobre a importância da oração, era de fato porque ele entendia que precisava, mesmo sendo Deus, mesmo sendo o Verbo que se fez carne, ele precisava manter comunhão com o seu Pai. E queridos, eu entendo que esse deve ser um dos motivos mais primordial para nos chamar ao quarto da oração. Observe o que diz a Bíblia, versículo 36. E disse: Abba, Pai. Esta palavra, queridos, Abba, Pai,
ela tem um significado de intimidade. Nós podemos subentendê-la ou compreendê-la traduzindo-a como aquela expressão que o filho utiliza-se para com o pai quando ele goza de intimidade, né? Quando o filho ele chama o pai de paizinho, meu papai querido, meu paizinho querido. Observe que o que levava Jesus à oração era o fato dele ali poder desfrutar de comunhão plena com o seu Pai, com o nosso Deus. E isso deve, irmãos, trazer essa preocupação aos nossos corações, de que muitas vezes o que nos motiva a orar são motivações errôneas, equivocadas, né? Muitas vezes nós só vamos à oração quando nós temos necessidades materiais, físicas. Observe que Jesus aqui, o que motivava, ou seja, o que fazia com que Jesus fosse à oração, buscasse ao Pai, um dos motivos, e entendo ser um dos mais importantes, né, era que ele entendia que precisava ter comunhão com o seu Pai. Na verdade, irmãos, esse é uma das razões porque muitos de nós deixamos de orar. Porque quando nós deixamos de orar, nós deixamos de manter relacionamento. Eu não sei se você já teve a experiência de estar com alguém que você não tem muita intimidade. Eu não sei se você já foi à casa de alguém que você não é muito familiarizado. E eu te pergunto, como é que você se sentiu ali naquele ambiente? Muitos de nós, quando vamos a uma festa, principalmente que não fomos convidados, ou que fomos convidados, mas que não mantemos muito relacionamento com os familiares ou com os parentes daquela pessoa que nos convidou, é muito comum que a gente fique meio deslocado, sem assunto, meio sem graça, né? A gente fique meio fora do contexto, tentando encontrar algum assunto em comum para podermos nos incluir, para podermos nos sentirmos parte daquele ambiente onde nós estamos. Por isso, é importante você entender que a oração, ela te aproxima de Deus, ela te torna íntimo. As pessoas que nunca oram, elas jamais vão desejar orar, porque quando elas vão iniciar esse exercício da oração, importantíssimo, muitas delas não têm palavras, não sabem o que dizer, porque falta intimidade, porque falta uma vida contínua de busca de oração e de relacionamento. Por isso hoje Jesus te convida a manter um relacionamento íntimo com o Pai. Pastor, como é que eu posso fazer isso? Através da oração. Vá a Deus em oração, né? Inicie. Comece, tudo na vida, irmãos, depende de um início, de um começo. Às vezes é um começo muito simples, é até vagaroso, né? É normal que no início todo o processo de aprendizado ele é um pouquinho demorado, ele é um pouquinho embaraçoso, mas à medida que você persevera, aquilo vai se tornando cada vez mais agradável, aquilo vai se tornando mais natural. E quando você for perceber, você está gozando de íntima comunhão com o Pai através da oração. O segundo ponto aqui desta pergunta que nós estamos respondendo hoje é por que Jesus orava. O segundo ponto fala sobre que Jesus orava para buscar a vontade do Pai. Olha só, irmãos, eu acredito que esses motivos aqui que levavam Jesus à oração, eles são motivos desafiadores, porque se nós formos, irmãos, parar para pensar muitas vezes quais são os motivos que nos levam para a oração, queridos, perceba, muitos dos nossos motivos são motivos egoístas, e Tiago fala sobre isso: pedis e não recebeis, porque pedis mal, porque pedis para o vosso próprio deleite. Olha só, perceba que a oração de Jesus aqui não são orações egoístas.
Jesus não está orando apenas para seu próprio deleite, para os seus próprios interesses. Perceba que Jesus está, em primeiro lugar, orando para criar um relacionamento, para ter um relacionamento, para desenvolver um relacionamento com o Pai, né? Mas ele também está orando para buscar a vontade de Deus. Isso é importantíssimo. E esse ponto responde, irmãos, porque muitas vezes as nossas orações não são respondidas. Porque muitas das nossas orações não estão convergindo com a vontade de Deus. Muitas delas é a vontade do seu coração, mas não é a vontade de Deus. E por isso muitas orações que nós fazemos ao Senhor, elas não obtêm respostas de Deus, porque Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. E muitas vezes nós pedimos algo a Deus que isso vai nos prejudicar. O próprio Jesus disse: vocês sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Poderia um filho pedir um pão e o pai dar a ele uma serpente? Olha só. Então, queridos, muitas vezes nós estamos pedindo coisas a Deus que Deus sabe que aquilo não é o melhor. Se nós, como pais, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, muito mais o nosso Pai que está nos céus. Então perceba, o versículo de número 35 que nós lemos e o 36, a Bíblia diz: e tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja porém, olha só, irmãos, a ênfase do versículo 35, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Você está entendendo? Apesar de Jesus estar passando por aquele momento de sofrimento, queridos, de aflição, de amargura, de angústia, de sofrimento intenso, todavia, ele coloca a vontade de Deus em primeiro lugar. Olha o que a expressão do versículo vai dizer. Olha só: se possível, passe dele aquela hora, passe de mim aquele momento de sofrimento, me prive de passar por isso. Essas são as palavras de Jesus. Mas ele, numa fração de segundo, né, ele usa uma expressão aqui, uma conjunção adversativa, e ele vai dizer: todas as coisas que são possíveis, afasta de mim esse cálice, não seja porém o que eu, não seja porém. Olha só. Ou seja, o que ele está dizendo? Ao contrário disso, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Então Jesus, aqui ele nos ensina a orar e a priorizar a vontade do nosso Deus. Ele nos ensina a orar e na oração a buscar a vontade do Pai. Porque nem sempre, meu amado irmão, aquilo que você entende que é bom para você, de fato é bom para você. Mas o seu Pai que estás nos céus, ele conhece aquilo que você precisa. Ele sabe aquilo que é melhor para você. Ele sabe que muitas vezes aquilo que você deseja, isso vai te prejudicar, vai te destruir, vai te fazer sofrer, vai te fazer chorar, vai destruir a sua família. Mas o nosso Deus, ele sabe melhor do que você aquilo que é bom para você. Porque foi ele quem te criou. Foi ele quem te edificou. Eu conto uma história breve. Certa feita, um homem estava parado próximo ao acostamento de uma determinada rua com o seu carro quebrado. E passou um senhor idoso que fazia uma certa caminhada naquela calçada próximo àquele local e observou que aquele homem estava horas a fio tentando solucionar o problema do carro e não conseguia. E aquele senhor, então, muito gentilmente se aproximou daquele homem que estava com o carro ali quebrado e deu a ele uma sugestão para que ele mexesse num determinado local e assim ele conseguiria solucionar o defeito daquele automóvel. De imediato, aquela pessoa que estava tentando resolver o problema não gostou da sugestão e tratou o senhor até de forma vexatória.
aquele senhor serenamente continuou percorrendo a sua caminhada. E aquele homem, depois de muitas outras tentativas sem conseguir solucionar o problema, o defeito do automóvel, ele lembrou-se da sugestão do senhor que fazia a caminhada próxima. E ele pensou, por que não? Né? Já tentei de tudo, não consegui resolver. Por que não? Então ele foi justamente mexer no local onde aquele senhor havia sugestionado a ele. E para sua surpresa, quando ele mexeu no local, o carro voltou a funcionar. Logo ele ficou muito constrangido pelo fato de ter tratado o senhor de forma muito rigorosa, né? E ele entrou imediatamente no carro e tentou continuar naquela mesma avenida para tentar assim encontrar o senhor e se desculpar com ele, e mais à frente, alguns metros, ele pôde avistá-lo. Então ele parou o carro e olhou para a calçada, chamou aquele senhor várias vezes. Então o senhor parou e ele, imediatamente constrangido, se desculpou, mas em ato contínuo fez a seguinte pergunta: como o senhor sabia que o defeito era naquele lugar exatamente? E aquele senhor então se apresentou. Ele disse: muito prazer, o meu nome é Henry Ford. Esse veículo que você está usando foi eu que projetei. Logo eu conheço ele peça por peça. Queridos, muitas vezes nós estamos discutindo com Deus acerca de algo que ele já sabe acerca de nós, porque foi ele quem nos edificou, foi ele quem nos fez. Ele sabe cada partícula do nosso corpo, cada célula, cada fio de cabelo, cada expressão, cada gesto, cada atitude do nosso coração. Por isso é importante que na oração nós possamos entender qual é a vontade de Deus e orar sob a vontade de Deus. Orar com base naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas para concluirmos essa breve meditação, ainda dentro desse primeiro tópico, por que Jesus orava, eu quero compartilhar mais um ponto. Nós falamos em primeiro lugar que Jesus orava para ter comunhão com seu Pai. Depois nós falamos que Jesus orava para buscar a vontade do Pai, está no versículo 35 e 36. E agora, Jesus orava para vencer as tentações. Olha o que diz a Bíblia no capítulo 14, versículo 34. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Nós sabemos que Jesus estava enfrentando o maior desafio. Havia uma guerra do mundo espiritual, o reino das trevas contra o reino de Deus. O que estava em jogo, pastor Alexandre? A eternidade da humanidade, a salvação da humanidade. Jesus estava sofrendo com todo o pecado da humanidade sobre ele, todo o peso do pecado da humanidade estava sobre Jesus. Alguns estudiosos dizem que o maior sofrimento que Jesus experimentou no Getsemane não foi apenas o sofrimento físico, não foi o sofrimento físico, que foi um grande sofrimento, mas foi o sentimento de trazer, de carregar o pecado de toda a humanidade. E todos nós sabemos que Deus ele não compactua com o pecado. Deus ama o pecador, mas ele não ama o pecado. A Bíblia diz em Isaías 59 que os olhos do Senhor não estão fechados, os ouvidos do Senhor não estão fechados para que não possa ouvir. E nem as suas mãos estão encurvadas para que ele não possa salvar. Mas a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Naquele momento em que Jesus está no Getsemane, e é importante que a gente possa observar o que significa a palavra Getsemane, significa prensa do óleo, né? Ali os agricultores, os extrativistas que retiravam da azeitona
o óleo, o azeite, eles utilizavam para fazê-lo, né, para extração. A forma de extração antigamente era através de um tipo de moinho que utilizava pedras, e à medida que essas pedras elas eram trocadas, eram colocadas pedras mais pesadas para pressionar a azeitona para que o azeite pudesse ser extraído. E à medida que essas pedras mais leves eram trocadas pelas mais pesadas, assim eles conseguiam extrair o azeite mais puro. Era de fato isso que estava acontecendo com o nosso Jesus Cristo. Ele estava sendo moído. Essa é a expressão usada por Isaías 53. Ele foi moído pelos nossos pecados. Jesus foi moído, espremido como uma oliveira verdadeira. E ali no Getsemane ele está exalando o azeite mais puro para a salvação de toda a humanidade. Jesus está debaixo de um sofrimento, irmãos, excomunal, ao ponto de seus poros se abrirem e ele suar gotas de sangue. E esse fenômeno é explicado pela medicina como um fenômeno chamado hematitrose, que é quando a pessoa está sob um sofrimento muito intenso, e então ela pode vir a sofrer um ataque fulminante, ou ela pode sofrer um derrame cerebral, ou os poros podem se abrir e assim exalar sangue pelos poros. Foi isso que aconteceu com Jesus. Porém, ele está orando ao Pai, e ele está orando para vencer, para suportar aquele momento, para suportar a dor da separação, porque naquele momento Jesus está carregando o pecado de toda a humanidade. E nós sabemos que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Jesus está se sentindo distante, sozinho. Observe que depois, quando Jesus já está na cruz, ele vai fazer uma exclamação. Ele clama de forma expressiva, em aramaico, Eli, Eli, lema sabachthani, e a tradução é: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava sentindo a solidão, algo que ele nunca havia sentido quando se referia ao seu Pai, porque Jesus sempre esteve em plena comunhão com o Pai, mas os nossos pecados fez separação entre nós e o nosso Deus. Naquele momento, Jesus estava levando sobre si todos os pecados da humanidade. Queridos, que você possa nessa manhã, através dessa pequena reflexão, entender que a oração ela não tem outro objetivo, outro propósito, a não ser que possamos conhecer qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que através da oração nos tornemos íntimos, nos tornemos sensíveis à voz de Deus, tenhamos mais comunhão, sejamos mais um com o Senhor, tenhamos um só coração, tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, tenhamos o mesmo Espírito, uma só fé, um só amor. Queridos, que possamos através da oração orar com esse propósito de vencer as lutas, as guerras, as tentações, os desafios que surgem contra nós. E eu encerro falando sobre o último ponto, que fala que Jesus orava para receber fortalecimento do Pai. Então, observe que o versículo 38, a palavra de Deus vai dizer: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, queridos, nós precisamos entender que só há vitória através da oração. O espírito está pronto, mas a nossa natureza, ela é frágil. A nossa natureza, ela é mutável, ela é variável. A nossa natureza, ela modifica-se muito facilmente. Tem momentos que nós estamos ardendo em fé,
Tem momentos que nós estamos recluídos a nossa própria limitações, nós nos sentimos fragilizados, nós nos sentimos tão distantes de Deus, mas a oração, ela cumpre esse propósito, ela cumpre o propósito de nos fortalecer, ela cumpre o propósito de reacender a chama da nossa fé, ela cumpre o propósito de fazer com que a chama que está em nós, o desejo que nós temos pelo nosso Deus, ele continue cada dia mais aumentando. E a palavra de Deus em Atos capítulo 4, versículo 31, ela vai falar sobre os apóstolos que oravam. E a Bíblia diz que eles, tendo orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia. É isso que a oração faz. Ela traz ousadia, autoridade, intrepidez, fé, coragem. E é isso que nós precisamos nos dias atuais para podermos vencer as tentações, o pecado, o mundo, a nós mesmos, a nossa natureza. Que em nome de Jesus nessa manhã você receba fortalecimento de Deus para vencer essa situação que você está enfrentando no seu lar. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Senhor Jesus, nos ensina a orar para desenvolver maior intimidade com o Senhor, nosso Deus. Que nós possamos, Senhor, nessa manhã, aprender com o Senhor na oração, que nós precisamos orar, Senhor, para conhecer a Tua vontade. Muitas vezes as nossas orações não obtêm respostas, porque estamos apenas envolvidos com orações, Senhor, que cumprem objetivos escusos, pessoais, interesses humanos, sem que possamos frisar a Tua vontade, priorizar, Senhor, o Teu querer. Ó Deus, nos ensina a orar, para que possamos vencer as tentações. A Bíblia diz, Senhor, que constantemente nós estamos sendo tentados pelo nosso arqui-inimigo, como o próprio Senhor foi em Mateus capítulo 4. Mas o Senhor estava em oração e em jejum por 40 dias, e o Senhor venceu o inimigo das nossas almas através da palavra e da oração. Que possamos vencer, Senhor, cada desafio que surge diante de nós através do poder da oração. Que possamos entender, Senhor, que a oração, ela nos fortalece, ela nos dá ousadia, autoridade, confiança, porque estamos em comunhão com o nosso Pai. Que nessa manhã, Senhor, esse coração que está aflito, essa alma abatida, essa pessoa que está aí do outro lado, Senhor, onde esse vídeo vai alcançá-lo, ele possa receber essa instrução, e que ele possa, a partir de hoje, Senhor, dobrar o seu joelho e entender esses princípios da oração, e assim ele possa viver uma vida vitoriosa. Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia, e eu te convido a orar. Um certo pastor muito sábio, ele disse certa vez, eu sei que me convém orar, eu só não sei como orar. Que nós possamos orar, que nós possamos buscar a vontade de Deus, que nós possamos fazer com que a oração se torne uma prática diária e natural. Um beijo no seu coração, até a próxima, Deus te abençoe.